Primeiro de tudo, quero agradecer a ele por ter aceito o convite. Estou muito grata, que é nesse período de recesso e tal. Foi um momento, como esses projetos da Lei Aldir Blanc, eles têm uma vigência curta, a gente tinha que resolver as coisas meio que às pressas, e uma das minhas preocupações foi a de que as pessoas não pudessem aceitar os convites por conta do tempo, por ser um período cheio de feriados, muita gente está de férias, o recesso e tudo, e, portanto, fico muito grata a todos os professores que aceitaram. A gente vai agora passar para a oficina de conservação de acervos, e com o Roberto Chaves. O Roberto Moreira Chaves é graduado em História pela Universidade Federal do Ceará, é técnico em Conservação e Restauro pela Escola de Artes e Ofícios Tomás Pompeu Sobrinho e especialista em Gestão Cultural pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. É fundador e diretor do Museu Casa de Quinta Moreira, em São Gonçalo do Amarante, Ceará, técnico de Laboratório de Conservação e Restauro de Bens Culturais Móveis do Memorial da UFC, sendo responsável pelo Laboratório de Conservação e Restauro LACOR e consultor em Conservação e Restauro de Acervos Arqueológicos do Instituto Cobra Azul de Arqueologia e Patrimônio. Então, eu passo a palavra para o Roberto, nesse momento. Pronto, boa tarde a todas e todos. Eu acho que a gente pode dar início à nossa oficina de hoje. Eu queria, pelo menos, entender um pouco da turma, né, de onde vêm essas pessoas e tal. Eu sei que o nosso tempo é bem curto, mas se a gente pudesse, pelo menos, se apresentar e dizer de qual museu é, para eu saber a dimensão da turma, né, da questão das tipologias de acervos e tal. Seria bem interessante. Alguém pode iniciar? Boa tarde, meu nome é Alencar Lage, do Instituto Intervalo. Nós somos uma organização da sociedade civil que se localiza no condomínio espiritual Arapuru, e desde 2008 nós recebemos de uma doação de uma artista plástica, Eliette Dantas, maquetes que contam a história de Fortaleza, que é o Museu Ceará em Miniatura. Vocês podem conferir no nosso Instagram que nós enviamos. É um projeto que fomos contemplado em 2011 pelo IBRAM, com a parte de renovação. Nós somos cadastrados no Instituto Brasileiro de Museus, e o nosso público principal é estudantes das redes públicas do estado de Ceará. Então, nós temos um mascote, que é José Salles, conhecido como Pilombeta, é o mascote do Museu Ceará em Miniatura, que, de forma lúdica, ele vai contar para as crianças a história de Fortaleza. São réplicas, maquetes belíssimas, muito bem elaboradas. Todos são convidados a nos visitarem. Inclusive, vamos estar funcionando com um dos nossos projetos da Lei Aldir Blanc no sábado, dia 9, e no dia 16, no período de 13 às 17 horas, que é onde se localiza o Parque Temático Ecocirco. Nós temos uma escola de circo, uma escola muito bem estruturada, graças a Deus. Nós temos já ex-alunos no exterior, artistas consagrados internacionalmente, e são vários projetos que vão formatar, como também temos o Museu da Sustentabilidade, que trabalha meio ambiente, recursos naturais e sustentabilidade. Obrigado. Aí, assim, é mais para eu entender, né, os museus que estão participando e as pessoas, ou pessoas que são interessadas na área. Então, a gente pode ser bem breve, porque aí nosso tempo é bem curto, né, da oficina, só são 2 horas de oficina, então, para não tomar tanto o tempo, certo? Certo, então, vou ser bem direta. Eu sou a Fabiana, do Museu do Mangue, e aqui no grupo está o Museu Ruste Assinei, que tomamos conta desse museu. Pronto. Sucesso na sua fala, viu, Roberto? Estamos aqui escutando. Obrigado, Fabiana. Eu sou Graça Timboda, com o Museu de Maranguape. O museu trabalha mais assim com a história do povo e do território. Pronto.
Oi, Roberto. Eu sou a Marilena, lá do sítio Santa Luzia, município de Acopiara, do futuro Museu da Casa de Seu Luís, projeto que a gente quer muito contar com o seu apoio. Inspiração você é para a gente. Um abraço, Marilene. Meu nome é Jonice, eu sou licenciada em artes visuais e sou um público, né? Eu gosto muito de visitar em museus, por isso que eu estou participando dessa oficina. Obrigada. Bom, então vou me apresentar também. Eu sou Paula Machado, sou uma das idealizadoras do projeto, e o local onde eu mais executo meus projetos é no Mini Museu Firmeza, onde eu cuido do acervo, e acho que vou aprender bastante hoje com o Roberto a respeito de conservação, e lá a gente tem, como a gente é uma equipe bem pequena e é também uma espécie de museu comunitário, a gente tem algumas carências nesse sentido. Obrigada. Boa tarde, eu sou Saulo, sou museólogo do Museu de Arte da UFC. Saulo. Mais alguém quer se apresentar? Boa tarde, eu sou Tainara, eu sou estudante do mestrado em História Social da UFC. Não pesquiso nada sobre museu, mas sou apaixonada por museus e estou fazendo o programa do IBRAM, né, de museologia. Estou ficando mais apaixonada e vim muito para aprender mesmo. Não sei quase nada, vim para aprender com vocês. Obrigada por essa oportunidade. Pronto, seja bem-vindo, Tainá. Boa tarde. Meu nome é Lília. Atualmente estou diretora de um museu aqui em São Luís do Maranhão. O nome do museu é Casa de Nhozinho. É um museu que trabalha sobre o artesanato no Maranhão. Pronto, seja bem-vindo, Lília. Obrigada. Sim, boa tarde, minha gente. Estão me escutando? Sim. Sou Ítalo, né? Sou educador museal / sociocultural e atualmente eu integro o núcleo educativo da Caixa Cultural Fortaleza. Obrigado. Seja bem-vindo, Ítalo. Obrigado, Roberto. Abraço. Abraço. Boa tarde, eu sou a Carol e sou estudante de História na UFC e eu não estou vinculada a nenhum museu, mas eu já fui sua aluna na Escola de Artes e Ofícios. Tomás Pompeu Sobrinho. Seja bem-vinda, Carol. Boa tarde. Eu sou Sheila, estudante de Pedagogia UFMA, e no momento eu estou estagiária no Museu Casa de Nhozinho. Agradeço a oportunidade. Seja bem-vindo. Mais alguém quer se apresentar? Algumas pessoas falaram aqui no bate-papo, se apresentaram, certo? Vocês estão me ouvindo?
Sim, Roberto, perfeito o seu áudio, está tudo ok. Pronto. Então, eu vou iniciar, certo, a oficina de hoje. Eu quero dizer, primeiramente, que o tema da conservação é um tema que ele é, como é que eu posso dizer, bem amplo, certo? Quando a gente pensa a questão de conservação de acervos, a gente tem uma dimensão de acervos que os museus, né? Então, aqui, a partir desse público, você já pode notar a quantidade de tipologias de acervos que os museus eles podem ter, né? Então, quando a gente pensa a conservação, a gente pensa na medida que há necessidade de preservar esses bens dentro do espaço museológico. E é interessante a gente pensar as diferentes tipologias, mas que, infelizmente, como a nossa oficina é uma oficina só de 2 horas, né, a gente tem até uma ementa, mas ela é bem ampla, no sentido de pensar a conservação, né, dentro do espaço museológico, mas a gente vai tentar aqui tratar um pouco dessas diferentes frentes que a conservação trabalha, e ao mesmo tempo eu quero que também vocês possam também trazer alguns casos de vocês, e aí a gente vai conversando e fazendo um bate-papo na medida que eu vou passando esse conteúdo para vocês, e vocês também podem ir perguntando, trazendo essas questões problemáticas, né, do dia a dia de vocês, que eu acho que é bem interessante. Então, eu já vi aqui, tem muitas pessoas de muitos museus, não só daqui de Fortaleza, né, então isso é bem interessante para a gente. Então, assim, eu fiz uma pequena apresentação, eu tentei colocar alguns pontos, né, para não ficar algo muito cansativo, e ao mesmo tempo, para não ficar só nessa questão do slide, eu vou usar ela só como base, certo? Então, eu vou colocar ela aqui. Vocês estão conseguindo ver? Pronto, para a gente iniciar, vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Pronto. Então, a gente vai iniciar falando um pouco sobre os acervos, né? Como eu falei, quando a gente trata de conservação de acervos, a gente leva em consideração as diferentes tipologias que os museus eles podem ter em seu acervo. Então, vamos dizer, um museu da imagem do som, por exemplo. Você tem tanto aqueles acervos físicos como aqueles acervos digitais também. Então, quando a gente trabalha a questão da conservação de acervos, a gente tem que entender as tipologias de acervos. Então, cada tipo de acervo, eles têm uma tipologia, né? Então, por exemplo, se eu tenho esse pincel aqui, esse pincel, o material que compõe esse pincel é que vai influenciar no processo de conservação desse pincel, entendeu? Então, assim, para a gente entender o processo de degradação dessa peça, né, vamos dizer que é uma peça museológica, eu tenho que entender primeiro a questão da composição material desse objeto. Então, quando eu falo sobre a questão da conservação, automaticamente eu estou falando de processos de degradação. Então, quando eu falo de processo de degradação, eu estou falando de 2 tipos de fatores de degradação, que podem ser intrínsecos, ou seja, os valores intrínsecos, eles estão ligados diretamente na composição química do material. Por exemplo, eu tenho um papel, certo? Um documento, que ele é do século XIX, que ele tem um processo de composição diferente de um papel alcalino, e que na base da celulose foi utilizado algum material que, com o tempo, ele vai se degradar automaticamente, seja por influência do ambiente, seja por influência tanto da temperatura como da umidade, seja por influência da incidência de luz. Então, eu estou falando que eu tenho fatores de degradação intrínsecos. Então, quando as pessoas dizem assim, o papel está envelhecendo, né? Ele fica meio que amarelado e tal. Esse é um fator de degradação intrínseco da composição química do papel, ou seja, automaticamente ele vai envelhecer, ele vai ter esse aspecto amarelado, né? Então, quando a gente fala de processo de degradação, a gente fala de processos intrínsecos,
Só que esses processos de degradação intrínseco, eles podem acelerar ainda mais o processo de degradação ou estabilizar, certo? Então, cabe à conservação trabalhar esse processo de degradação deste material. Quando eu falo de valores extrínsecos, eu estou falando do valor do ambiente, ou seja, esse meu objeto, essa peça do meu acervo, eu vou colocar ela em um ambiente de maresia e ela vai automaticamente se influenciar pela questão do ambiente. Então, eu estou falando de valores extrínsecos. E esses valores de degradação extrínseca, eles podem tanto estar relacionados ao ambiente, como até mesmo da ação humana. Então, assim, para a gente entender, né, iniciar essa discussão em torno da conservação de acervos, a gente tem que entender primeiramente isso, a composição material dos acervos. Então, quando a gente trabalha com conservação, a gente sempre diz o seguinte, que a conservação, ela não é uma receita de bolo. Ah, Roberto, por que ela não é uma receita de bolo? Por quê? Porque eu não tenho uma receita para todos os tipos de materiais, entendeu? Então, eu não vou ter aqui, um passo a passo, você vai fazer isso, e depois aquilo. Não. O procedimento de conservação, ele vai depender do material do meu acervo. Ou seja, pode ser o mesmo tipo de material, pode ser o mesmo suporte, né? Ou seja, pode ser papel, mas às vezes os acervos, eles sofrem processos distintos de degradação, seja eles intrínsecos ou extrínsecos. Então, quando a gente trabalha com essa questão, você tem alguns exemplos, como temperatura e umidade incorreta, né? Então, assim, às vezes a elevação da temperatura, ela pode influenciar no processo. Então, aqui eu trago algumas imagens de danos influenciados pela umidade e pela temperatura do ambiente. Então, você tem aí manchas de fungo, mofo, né? Umidades, manchas de água também, né? Às vezes você tem esses processos, isso é bem comum em bibliotecas, né? Eu vou estar sempre trazendo alguns exemplos, como eu falei. As tipologias de acervo são bem distintas, né? Então, eu vou sempre estar trazendo um exemplo ou outro, mas é interessante perceber o seguinte, que esses valores extrínsecos, como a temperatura e a umidade, elas são comuns para as diferentes tipologias de acervo, seja os acervos orgânicos, seja os acervos inorgânicos. Então, ela vai influenciar nesse processo de degradação, né? Seja, por exemplo, acervos arqueológicos, eles vão se influenciar pelo processo de temperatura, ou seja, aquela oscilação. Então, geralmente, alguns museus, isso já ocorre com mais frequência no sul do país, que é a não utilização de ar-condicionado para o controle de temperatura e umidade, né? Levando em consideração que o acervo, ele não deve ter essa oscilação, ou seja, essa queda de temperatura. Vamos dizer que vocês trabalham em um determinado setor, certo? E esse setor tem uma reserva técnica com acervo, e esses acervos passam a semana toda com o ar-condicionado ligado, tirando aquela umidade e tudo mais. Quando chega o final de semana, você desliga o ar-condicionado e o acervo fica sofrendo lá com a questão da umidade, da elevação da umidade e tudo mais. Então, assim, o que não pode ocorrer é essa oscilação. Então, é interessante, já que você não tem um mecanismo de manutenção dessa temperatura e dessa umidade dentro do ambiente de acervo, é interessante você não utilizar esse mecanismo do ar-condicionado. Então, assim, alguns museus optaram pela não utilização do ar-condicionado para o controle de temperatura. Ah, Roberto, então quer dizer que é interessante eu não ligar mais o ar-condicionado, certo? Por que eles optaram por essas medidas? Porque eles possuem outro tipo de controle de temperatura e umidade, ou seja, que garante, que faz com que não tenha essa oscilação dentro do ambiente de guarda de acervo. Então, assim, se você usa o ar-condicionado, é interessante porque você está tirando aquela umidade daquele ambiente, mas se você não tem nenhum outro
mecanismo de retirada de umidade daquele ambiente, é interessante você continuar usando o ar-condicionado. Então, quando eu falo que a conservação, ela não é uma receita de bolo, porque não é algo pronto. Então, é a partir daquela problemática, a partir daquele objeto que você vai iniciar um plano de conservação, certo? Então, outro agente de degradação extrínseco são os agentes biológicos, né, que eles podem ser influenciados, muitas vezes, nos ambientes de guarda ou de exposição, pela questão da alimentação. Então, às vezes, você tem exemplos que a pessoa, ela se alimenta fora do ambiente de guarda do acervo, mas ela vem com o lixo e coloca dentro do ambiente de guarda de acervo. Então, assim, é bem complicado isso, porque aquele papelzinho do bombom, aquele papelzinho do salgado e tudo mais, ele vai atrair os agentes biológicos, né? Então, daqui a uns tempos, vai ter sempre uma cadeia. Então, vem a barata, depois vem o escorpião, e isso vai influenciar diretamente no acervo. De que forma, Roberto? Porque muitas vezes esses acervos, por exemplo, papel, isso é bem comum em papel. A encolagem de alguns livros tinha uma base de amido. E essa base de amido vai influenciar na infestação desses agentes biológicos. Então, as baratas. Então, às vezes, você identifica livros com a lombada toda ruída por conta de barata. Por quê? Porque a encolagem daquele livro, ela tinha uma base de amido. E isso vai influenciar. Ou seja, você se alimentou do lado de fora do ambiente de guarda de acervo, mas aí você pegou o papel sujo, né, toda a sujeira, e colocou dentro do ambiente de acervo, dentro de um cesto de lixo. Isso possivelmente pode ficar um final de semana inteiro, né? Então, isso vai influenciar nos agentes biológicos. Então, entender os agentes biológicos como esses fatores extrínsecos de deterioração de acervo, certo? A poluição ambiental, né? Isso é bem comum. Por quê, Roberto? As bibliotecas, às vezes, elas não têm proteção por meio dessa questão do controle de poluição ambiental do ambiente externo, da sala. Então, às vezes, tem janelas, as pessoas abrem as janelas. Nem muitos casos são assim, mas às vezes acontece, né? Então, o que é que isso vai influenciar? Essa poluição, ela vai influenciar diretamente na questão da composição química do papel. Então, ela em contato com o papel, ela vai acelerar esse processo. E isso ocorre também para acervos de origem orgânica. Principalmente, você tem acervos têxteis, você tem a questão de papéis, você tem também plumárias. Então, tudo isso vai ser influenciado pelo esse processo de degradação. Então, é bem importante perceber isso, né? Que o ambiente de guarda de acervo, ele garante essa salvaguarda do acervo, né? Às vezes as pessoas têm uma concepção da reserva técnica apenas como um ambiente de, o objeto não está exposto e coloca na reserva técnica. A reserva técnica não tem esse papel de depósito, mas um papel de manutenção desse acervo, seja o controle ambiental, seja a questão dos cuidados de conservação. Às vezes uma peça, ela precisa passar pela reserva técnica. Por quê? Porque ela está exposta há tanto tempo, recebendo toda essa incidência de luz artificial, que ela precisa, né, um pouco desse controle, né, de temperatura, de umidade, para garantir a salvaguarda daquele material. Então, isso é muito importante para a gente. Então, para as pessoas que estão iniciando agora nesse processo de guarda de acervo, trabalhando com esses acervos nos museus, ou que tem um interesse, isso é muito importante para a área da conservação, entender os materiais, as tipologias de materiais e os agentes de deterioração desse acervo, que eles podem ser intrínsecos e extrínsecos. A iluminação direta, né, isso é um problema, principalmente para as peças têxteis, isso vai influenciar muito, né? Às vezes você entra em um museu e a pessoa diz o seguinte, não pode usar flash, certo? Você tira, você faz a foto sem o flash, porque não pode usar o flash. Aí a pessoa diz assim, mas é só uma foto e tal com flash. Aí você imagina, se todo visitante de museu chegar com um flash incidindo direto naquela peça,
né? Então, vamos dizer que o museu tem 30 visitantes por dia. Imagine durante um mês, né? Durante um ano. Então, assim, é bem complicado isso. Às vezes, a gente não percebe a olho nu, só que o problema ele está ocorrendo, né? Então, o processo de degradação ele está iniciando e ele pode tomar a peça inteira, né? Então, às vezes, a gente trabalha muito com a frase, né? Conservar para não restaurar, né? Isso são medidas de conservação, né? Conservação preventivas, porque você está prevenindo um dano ao acervo, né? Imaginar que o processo de restauro é um processo caro, né? É um processo caro que precisa ser feito por profissionais da área. Então, isso é muito importante, né, perceber isso, né? E além de ser um processo caro, às vezes tem alguns estados, por exemplo, a gente tem um problema muito sério, questão de material de conservação no Ceará, né? Porque muito das empresas que vendem produtos de conservação são do eixo Rio-São Paulo, né? Então, é um problema ainda maior para a gente, porque nós não temos lojas especializadas nisso. Então, os cuidados de conservação, eles precisam ser tomados, né, diariamente. Entender que é algo diário, né? Então, quando a gente trabalha com higienização, por exemplo, de peças do acervo, quando você higieniza o último livro da biblioteca, você volta para o primeiro, né? São ações cíclicas. Às vezes as pessoas pensam que, eu fiz uma intervenção de restauro, é para o resto da vida. Não é. Você tem que dar aquela manutenção, você tem que ter todo aquele cuidado, né? Porque senão a peça ela volta a se deteriorar, né? Então, isso é muito importante para a gente. Até aqui, deu para entender? Tem alguma pergunta? Queria saber de vocês. Pronto, então eu vou continuar. Pronto. Então, vou dar continuidade, certo? Vocês perceberam que eu não fui iniciando logo sobre o conceito da conservação, né? Eu parti logo para a questão da problemática, né? Qual é a problemática? É a deterioração dos acervos, né? E esses acervos, eles podem ser madeira, papel, têxtil, metal, então, dos mais diversos tipos de acervos, né? Então, perceber isso, né? E o que é a conservação? Para vocês, o que é a conservação, né? Alguém poderia falar para mim o que é a conservação? O que vocês entendem como conservação? Alguém se habilita a falar sobre conservação, o que entende sobre conservação? Ninguém se habilita. A conservação, para entender a conservação, eu vou trazer um esquemazinho que eu acho bem interessante, né? Que é pensar a preservação, ou seja, eu tenho a preservação, a conservação, ela está dentro da preservação, assim como a restauração. Então, quando eu falo de conservação, automaticamente eu estou dizendo de um mecanismo de preservação, né? E esse mecanismo de preservação, eles podem ser dos mais variados tipos de mecanismo de preservação. A digitalização, ela pode ser entendida como um processo de preservação do acervo, à medida que eu digitalizo o original para que aquele original que já está bem fragilizado, já está bem deteriorado, seja guardado, acondicionado em reserva técnica. Então, eu estou evitando que aquele acervo tenha uma deterioração ainda maior à medida que as pessoas façam a busca nele e tudo mais. Então, isso pode ser entendido como um mecanismo de preservação, a digitalização. Então, assim, isso é muito importante para a gente entender que todos esses procedimentos são procedimentos de preservação. Então, quando eu falo da conservação, automaticamente eu estou falando de mecanismo de preservação. E esses mecanismos de preservação podem ser dos mais variados. Por isso que eu coloquei
reticências aqui, né? Então, digitalização, a conservação, a restauração. Então, às vezes as pessoas têm um problema de achar que a conservação é a mesma coisa de restauração, e não é. A conservação são procedimentos preliminar à restauração, ou seja, são procedimentos na qual eu tento estabilizar os processos de deterioração dentro do meu acervo, né? Já a restauração são procedimentos mais diretos, ou seja, são procedimentos que eu vou estar alterando a estrutura química do material. Então, eu trabalho a restauração à medida que esse acervo, esse objeto, ele se deteriorou e eu não consigo mais atuar como conservação. Então, isso é muito importante para a gente perceber isso, porque às vezes, gente, a gente tem um problema enorme nessa questão do conceito de restauração. E às vezes as pessoas acham que tudo é para restaurar. Tudo é para restaurar, né? Então, eu, quando comecei o trabalho de conservação e restauro na universidade, quando eu iniciei o processo, né, eu assumi e tal, tudo era para restaurar. As pessoas olhavam para mim e já diziam assim, Roberto, isso é para restaurar. Roberto, isso é para restaurar. Isso ali é para restaurar. Tudo isso é para restaurar. Então, eu fui começando a trabalhar isso, porque às vezes as pessoas acham que tudo é para restaurar. E às vezes aquele meu objeto, ele não precisa de uma restauração. Apenas um procedimento de conservação vai ajudar a manter ele preservado, né? E isso é muito importante para a gente, porque eu poderia estar restaurando esse objeto, ele não precisa, mas eu vou estar gastando um material que é caro, certo? Eu vou estar gastando uma mão de obra que, às vezes, nas instituições, nem todas as instituições possuem conservadores restauradores, ou seja, para fazer uma intervenção num objeto que não precisa, certo? Então, assim, às vezes é uma questão de entendimento sobre o conceito de conservação e de restauração. Então, assim, a gente precisa entender que o quê? A conservação é uma coisa e a restauração é uma outra coisa, certo? E que a conservação, ela é tida como um procedimento preliminar à restauração, né? Na qual eu tenho a conservação preventiva e a conservação curativa. Então, entendo como conservação preventiva todos os procedimentos que eu estou prevenindo o dano chegar ao meu acervo. Então, vamos dizer o seguinte, Roberto, eu tenho uma estrutura, certo? Uma estrutura, vou dar o caso do Museu Casa de Clínica Moreira. É uma estrutura de taipa de mão. A casa é toda em taipa de mão. Para quem não sabe, a casa de taipa de mão, ela tem uma estrutura de madeira, certo? Que depois você vem com o embolso, que é o barro, e você vai compondo a parede da estrutura, certo? Então, tem um problema muito sério, que a estrutura da casa, ela tem madeira. Então, a qualquer hora, ela pode sofrer alguma intervenção, algum processo de degradação ocasionado por infestação, certo? De cupins. Então, assim, eu que trabalho com o acervo, eu tenho que perceber isso, certo? E, ao mesmo tempo, pensar, desde a exposição até a guarda do material, de que forma eu vou garantir a preservação desse acervo. Então, eu sei que eu, Roberto, não posso criar um expositor de madeira. Por quê? Porque se eu crio um expositor de madeira, e se a estrutura já tem madeira da casa, e se essa estrutura ela passa por um processo de intervenção, automaticamente ela pode passar pelo expositor e passar para a peça. Então, é um cuidado que eu tenho que ter. Então, assim, quando eu trabalho a conservação preventiva, eu estou trabalhando essas medidas preventivas dentro do meu acervo, certo? Eu sei que aquela janela incide direto numa estante de livros, ou seja, tem luz direta ali, incidindo sobre uma estante de livros do meu acervo. Então, eu tenho que evitar isso. Por quê? Porque a incidência direta de luz, ela vai esmaecer os pigmentos, ela pode desestruturar as encadernações, no caso de livros, enfraquecer os acervos têxteis, certo? E tantas outras problemáticas em torno do acervo. Então, eu sei que aquilo é um problema, então eu tenho que trabalhar para prevenir aquele problema. Então, a gente trabalha isso como conservação preventiva, certo? Já a conservação curativa,
vamos dizer que o dano já ocorreu ou iniciou. Eu tenho essa peça e iniciou um processo de degradação na peça, não tomou a peça toda, certo? A ponto de eu perder essa peça, mas eu consigo reverter a situação. Ou seja, uma higienização, uma intervenção mínima, sem alterar a estrutura do material. Então, eu posso intervir nela, na peça, sem danificar ela, partindo da conservação curativa, ou seja, uma higienização. E já a restauração é um procedimento mais incisivo, ou seja, ele vai alterar a estrutura do material. Imagina o seguinte, você tem uma obra, um livro, vamos dizer que você tem esse livro aqui. Esse livro é a única obra, certo, que existe. Vamos dizer que ela está aqui no museu, no Ceará e tal, é a única obra que existe, certo? E ela passou por uma infestação de cupim. Só que a infestação, ela tomou conta de 60% da obra. E não existia nenhuma digitalização dessa obra, nada que fizesse o registro da informação que está naquela obra. A restauração, eu vou conseguir intervir a ponto de trazer de volta a informação? Não. A restauração, ela traz o suporte de volta, mas a informação, jamais. Uma informação perdida vai ser uma informação perdida. Porque eu não vou conseguir reverter se não tem outro tipo de registro, outro tipo de fonte, aquela situação. Então, às vezes, você encontra processos de bens restaurados, mas, às vezes, você percebe que, tem lacunas, né? E aquelas lacunas que traz um pouco dessa história, para você entender o processo de degradação daquele bem. Só que, simplesmente, eu não posso chegar lá e tentar, é porque eu acho que existia, a frase dizia isso, então eu acho que era aquela palavra, eu não posso. Eu, Roberto, não posso intervir naquilo, né, porque é uma informação. Então, não posso intervir na informação. Então, saibam o seguinte, a restauração, ela traz o suporte de volta, mas a informação, jamais, certo? A não ser que eu tenha algum outro tipo de informação, aquela obra foi digitalizada, então eu tenho cópias dela, cópias do original, né, guardada. Mas é o tipo da coisa. O original é o original, né? Então, entendam isso. Por isso que a gente trabalha com a conservação. Então, a conservação ela é muito importante para pensar a preservação destes acervos, certo? Então, a conservação preventiva engloba as melhorias do meio ambiente e dos meios de armazenagem e proteção, visando retardar a degradação dos materiais, né? Aquilo que eu falei. De forma preventiva. Então, eu vou prevenir aquele dano no meu acervo. Então, se eu tenho um público grande de biblioteca, de arquivo ou de museu, e no público existe um fluxo de pessoas pesquisando dentro do ambiente de guarda do acervo, e se eu não tenho nenhuma orientação quanto à questão de alimentação, de pegar com a luva no acervo, de não riscar as obras e tudo mais, então eu estou possibilitando o dano dentro do meu acervo. Se eu tenho um cartaz na qual diz algumas informações quanto não manusear o acervo sem luva, usar isso, não usar lápis para riscar, não usar caneta e tal, não se alimentar dentro do ambiente do acervo, então eu estou trabalhando com a conservação preventiva. Ou seja, são mecanismos de conservação preventiva para garantir a preservação dos acervos. Então, eu digo o seguinte, para os acervos de pequeno porte, né, imaginando toda a realidade que existem os museus, né, atualmente, é interessante a gente pensar planos de conservação preventiva, porque eu consigo garantir a preservação do meu acervo sem gastar muito. Né? Às vezes é uma intervençãozinha mínima que você consegue garantir. Né? Um exemplo que eu sempre trago dentro da universidade é que antes existia a aquisição daquelas caixas de
poliondas, não sei se vocês conhecem, aquelas caixas arquivo colorida. E nós da conservação, a gente sempre trabalha com objetos, principalmente de acondicionamento, que sejam ou incolor ou branco. Por quê, Roberto? Porque as caixas coloridas, elas passam por um processo químico para receber a cor. E aquele processo químico, diretamente com o material, eles podem reagir e causar danos ao acervo. Então, às vezes, você chegava num local de guarda do acervo, o acervo estava todo colorido, entendeu? Porque, às vezes, a pessoa, mas é porque eu separo os tipos de documento pelas cores e tudo mais. Mas ela não sabia que aquele processo de cor, ou seja, aquela pasta colorida, ela poderia causar um dano. Então, a gente começou a intervir nisso, né? Então, a gente foi trocando e, atualmente, a universidade só compra a caixa incolor ou branca. Então, isso é muito importante. A questão das garras de metal, né, que era bem comum no acervo gráfico. Eu estou trazendo exemplos gráficos porque, basicamente, quase que todos os museus possuem acervos gráficos também, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, aquelas garras metálicas que oxidavam em contato com as temperaturas daqui do Ceará, a questão da influência da umidade e tudo mais, elas oxidavam e passava para os documentos, né? Então, a gente começou a intervir nisso, né? Então, a partir de agora, a universidade ela só adquire aquela de plástico. Existe uma de plástico, não sei se eu tenho aqui um exemplo, ó, que essas da Delo, né? Essa minha aqui é da Delo, né? Só que, geralmente, quando os museus vão comprar, como eles vão comprar em grande quantidade, eles compram de outras marcas e tudo mais, porque a Delos é mais cara, né, no mercado. Mas só que elas são super interessantes, por quê? Porque elas garantem essa preservação do acervo. Então, pensar medidas como essas é pensar a conservação preventiva dos acervos, certo? Então, a conservação preventiva, o programa de conservação preventiva, ele pode ser entendido a partir de 4 pontos. A realização de procedimentos não interventivos, que foi aquilo que eu falei, né? São procedimentos que não são diretamente interventivos. Eles são preliminar. Monitoramento e controle do ambiente, ou seja, uma ficha de controle de umidade, de temperatura do ambiente, isso é muito importante, né? Por mais que você, Roberto, eu não tenho equipamentos adequados para fazer o controle dessa temperatura. Mas aí você fazendo a ficha de temperatura e umidade, você consegue ter o controle. Você consegue perceber se a oscilação está ocorrendo em determinado horário no acervo, e se aquilo vai causar um dano ou não. Eu tive uma alteração, está sempre tendo uma alteração às 14 horas. E o meu acervo, eu identifiquei algumas manchas e tudo mais, de fungos no acervo e tudo mais. Isso pode ser relacionado à questão da temperatura, né, e da umidade também. Então, o monitoramento do ambiente é muito importante para a gente. O uso de técnicas apropriadas para a embalagem e guarda, né, que é a questão do acondicionamento. Ou seja, às vezes a gente tem um problema muito sério, que às vezes as pessoas elas não têm orientação quanto à conservação e elas tentam fazer com a boa intenção, elas acham que está fazendo uma boa intenção para o material, qualquer tipo de acondicionamento. Então eu pego um envelope e coloco o material, e às vezes aquele envelope é ácido, porque é feito com material reciclado, e vai influenciar no processo de degradação. Às vezes ela pega um saco e coloca alguma peça no saco, mas ela não está preocupada com, por exemplo, se é uma cerâmica arqueológica, que eu tenho que manter essa troca de ambiente da cerâmica, porque ela pode, no processo dela, criar umidade dentro daquele microclima. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes uma ação dentro do acervo, sem esse conhecimento, ela pode danificar a coleção inteira. Por isso que as pessoas dizem, né? Um mau restaurador, ele pode danificar uma obra. Um mau conservador, ele pode danificar uma coleção inteira. Porque o conservador, ele precisa pensar essas ações, né?
tanto do ambiente como desses procedimentos preventivos dentro do acervo. Técnicas conscientes de manuseio e exposição, né, que é aquilo que eu falei, né, isso precisa estar colocado, fixado nas paredes, em cartilhas, isso é muito importante, gente, as técnicas de manuseio, né, para o pesquisador, né, existem alguns locais de guarda no Brasil, que eu já visitei, na qual você não consegue entrar numa sala de pesquisa, de acervo, nem com uma agendinha como essa, nem com uma agendinha como essa, né? E, assim, eu já questionei e tudo mais, aí o que foi que eles me falaram? Ah, Roberta, a pessoa entra com uma agendinha como essa, ela pode sair com um documento dentro da agendinha, certo? É claro que imaginar o seguinte, existem gente para tudo, certo? Então, a gente precisa ter muito cuidado com o nosso acervo. Então, tem pesquisador e pesquisador. Existem pessoas que estão preocupadas com o acervo e tudo mais, mas existem outras que não estão preocupadas com o acervo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Essa questão do controle, das técnicas de manuseio. Então, às vezes, você só encontra lá os lápis 6B, porque o lápis 6B é um lápis que você pode fazer alguma anotação no papel e ele não vai passar para o documento. Ou no processo de conservação e de intervenção do acervo, é o lápis 6B, na qual o restaurador ele vai numerar as páginas do livro para não perder, né, a sequência do livro. Então, isso é muito importante. Essas técnicas de manuseio, a questão uso de luva, a questão da alimentação, não colocar o lixo dentro do ambiente de guarda de acervo, tudo isso é muito importante para a questão da conservação dos acervos. Eu tenho que ficar de olho na hora, porque senão eu passo a tarde todinha aqui e entra a noite falando. Então, deu para entender até aqui, gente? Vocês vão sempre dando um feedback. A Fabiana comentou aqui, tivemos a grata satisfação de realizar uma exposição sobre os 5 meses de Sabiaguaba, em parceria com o Instituto Cobra Azul. É sempre uma honra ouvi-los. Bem interessante isso. Que aí foi a questão do acervo arqueológico. A Jactânia respondeu, acho que pode ser definida como um conjunto de técnicas e ações para retardar a deterioração dos materiais. Isso, né? A conservação, ela cabe à conservação esse papel, né? Retardar os processos de deterioração dentro do acervo, seja preventivos ou curativos, né? Entender que até mesmo quando o processo ocorre, eu consigo ainda intervir nele. Mas a partir da medida que ele passa dos 60% e tudo mais, às vezes fica ainda mais problemático. Então, cabe à restauração o papel de preservar o acervo, certo? Então, vou continuar aqui. A conservação curativa, né, aplica-se a um elemento do acervo em vias de desaparecimento devido à ação de um agente ativo de deterioração neste elemento, como, por exemplo, insetos ou fungos no papel, né? Então, aí, trouxe o exemplo dos bens gráficos, né, que aí o papel. Mas isso pode ocorrer não só nos bens gráficos, como acervos arqueológicos, os acervos mobiliário, né, é bem comum, às vezes infestação, né. Então, entender que esses processos de degradação, principalmente, gente, insetos, né, cupim, as térmitas, são muito rápidos. E eles deterioram o acervo de tal maneira que se você não tiver todo esse controle, você pode perder a sua peça do acervo. Então, isso tem que ser sempre analisado. Então, é interessante, né, nesse processo. A questão das vistorias, um plano de vistoria dentro do acervo. Ah, Roberto, toda semana eu faço uma vistoria no meu acervo para ver como é que está o estado de conservação, para ver se eu não encontro nenhum agente ativo dentro do acervo. A questão das estantes, né, que aí entra como um procedimento preventivo, ser afastada das paredes, porque a parede ela pode receber alguma umidade. Então, é interessante não usar um espaço de guarda
que ele seja próximo a uma copa, a um banheiro, porque pode ter algum vazamento, e esse vazamento, de alguma forma, pode atingir a sala de guarda do acervo. Então, tudo isso é interessante a gente perceber, né? A questão dos insetos, formiga e tudo mais, elas podem, com o tempo, ficar dentro dos acervos e se reproduzir dentro do acervo, né? Então, tudo isso é tido como medida preventiva. Então, a gente está sempre atento a isso, né? Então, pense o seguinte, se você tem uma árvore perto do seu ambiente de acervo, ela ajuda a você perceber se existe algum tipo de inseto, no caso, termitas, cupins, na estrutura do prédio. Ou seja, se a árvore ela tem cupim, automaticamente ela pode passar para o prédio. Então, se você percebe que alguma árvore próxima do seu local de guarda tem cupim, então você pode esperar que com o tempo a sua estrutura ela pode ter também infestação por cupim. Então, ter muito cuidado. Então, quando uma árvore próximo ao local de guarda do acervo tiver algum cupim, então cuidar logo em tratar, né, para não passar para o local de guarda de acervo e aí passar para todo o acervo. Então, isso é muito importante para a gente. Já a conservação curativa, ela vai estabilizar aquele processo. A oxidação ocorreu por conta do grampo lá que eu falei, o grampo oxidado e tal. Então, eu vou estabilizar aquele processo, eu vou retirar o grampo e vou retirar a oxidação e fazer uma intervenção, seja um enxerto, né, com o papel, seja algum outro procedimento, uma obturação, que eu consigo intervir naquele bem sem eu alterar a estrutura química dele, certo? Já a restauração, toda intervenção humana direta que tem por objetivo restituir o aspecto original de um objeto do acervo danificado, né? Ou seja, aí você tem um exemplo de um banho químico no papel, né? E às vezes as pessoas perguntam, Roberto, vocês dão banho no papel? Sim, às vezes o banho é para tirar a oxidação, né, do papel, às vezes é para a questão da limpeza. Então, assim, claro que um procedimento como esse de restauração, ele precisa ser feito por um profissional da área de restauração. Então, ter muito cuidado, aquilo que eu falei. Às vezes as pessoas pensam que conseguem fazer, eu vou dar aqui um jeitinho e tudo mais. Então, por isso que às vezes você tem problemas, reportagens falando de restaurações mal sucedidas nesse sentido, né? Porque às vezes a pessoa ela não tem o conhecimento daquele tipo de material e ela acha que pelo fato dela ter alguma habilidade e tal, ela pode fazer aquela intervenção, e não é assim, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa palavra, restauração, certo? Porque restauradores, você encontra em vários cantos, várias pessoas dizendo que são restauradores e tudo mais, e no final das contas não são bem restauradores, mas uma pessoa que tem alguma habilidade, né, manual, que aí ela, mas eu faço isso e tudo mais. A gente tem um caso, eu estou aqui até com um livro, um caso que ocorreu em Santa Catarina, deixa eu ver se eu encontro aqui, um caso que ocorreu, eu fiz um estágio em 2016 em Santa Catarina, no Artecol, o Ateliê de Conservação e Restauro, da Fundação Catarinense. E lá ocorreu um caso que foi uma imagem que era uma imagem tombada e tal, e teve uma intervenção, a imagem era de uma igreja, e teve uma intervenção nessa imagem, que a imagem tinha quebrado o pezinho e tal, era um Santo Antônio, e a pessoa levou o Santo Antônio para casa, disse que ia colar o pé do Santo Antônio, mas aí ela não se contentou só com isso, e ela fez intervenção no Santo Antônio, certo? Eu não estou conseguindo achar aqui, mas eu vou procurar qualquer coisa, eu mostro amanhã para vocês. Então, ela fez intervenção no Santo Antônio, ela começou a dizer, não, vou agora restaurar o Santo Antônio. Então, simplesmente, ela lixou todo o Santo Antônio, certo? Tirou toda a pintura original da imagem, e fez uma intervenção, né? Ou seja, era uma imagem que, se eu não me engano, tinha folhas de ouro e tudo mais, ela colocou purpurina e tudo mais no Santo Antônio, repintou o Santo Antônio todinho,
e entregou. Só que o Santo Antônio estava tão enfeitado, e assim, não só isso, né? Mas ela interviu num bem que era preservado, certo? Ou seja, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque você pode perder uma peça por conta disso. Então, para as pessoas que trabalham em museus, então tem que ter ainda mais cuidado, porque às vezes não são profissionais da área, mas às vezes precisa realizar uma licitação, algum procedimento para contratação de um profissional e tudo mais. Então é interessante ter pelo menos um conhecimento básico nisso, para ela saber se aquele profissional é mesmo um restaurador ou não. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Então vou depois trazer a imagem desse Santo Antônio. Então assim, então é aquilo. Às vezes as pessoas têm até um dizer popular, né, que de boa intenção o inferno está cheio. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem aquele conhecimento, mas ela quer fazer, ela acha que não, eu vou fazer um bem para aquela peça. Mas aquele intervenção dela, ela pode danificar a peça, né? E isso ocorre não só com a imagem como essa, mas isso pode ocorrer com o livro, a pessoa que coloca durex no livro, achando que está consertando o livro. Então, assim, o durex, ele vai acelerar esse processo de degradação daquele acervo, né? A oxidação da cola do durex vai acelerar ainda mais o processo de degradação. Então, isso é muito complicado. Então, temos que ter muito cuidado quanto a isso. Então, quando eu falo da questão do controle de temperatura e umidade, além do ar-condicionado, a gente tem outros instrumentos, né? Assim como o ventilador, que eu não coloquei aqui, mas aí existem algumas reservas técnicas que elas trabalham com esse controle de temperatura e umidade, apenas usando ventilador, a questão da ventilação natural. Claro que assim, gente, eu falei lá no início a questão da poluição. Então, ter muito cuidado com a poluição dentro do ambiente de guarda de acervo. Então, quando eu falo da questão do controle de temperatura e de umidade apenas com a ventilação natural do ambiente, sempre levando em consideração que as pessoas abrem as janelas, mas as janelas possuem filtros que evitam a entrada de poluentes dentro do ambiente de guarda de acervo. Não é simplesmente abrir a janela e deixar todos os poluentes que tem numa rua, numa via, entrarem para dentro do local de guarda de acervo, não. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, você tem aí o luxímetro para medir a questão da intensidade de luz do ambiente, o termoigrômetro, que ele tanto mede a temperatura como a umidade. Isso é muito importante para a gente ter esse controle de temperatura e umidade. E o desumidificador de ar, que também ele tira a umidade do ambiente. Ah, Roberto, mas eu não tenho condições de comprar um desumidificador de ar para o meu acervo, certo? Porque nós somos um museu pequeno e tudo mais. Então, existem outros métodos. Por exemplo, eu aprendi que você pode simplesmente pegar um recipiente, o pó de giz, fazer o pó de giz, triturar o giz, deixar ele em pó, botar num recipiente e colocar num determinado local do ambiente, que aquele pó de giz, ele vai tirar aquela umidade daquele ambiente. Então, ele vai ajudar nesse controle também de temperatura, porque ele vai tirar. É como o papel Agora eu não estou lembrado, mas aquele é um material que também tira a umidade de ambiente, que vem geralmente nas bolsas, sílica gel. Vem geralmente nas bolsas, quando vocês compram um sapato, que vem um saquinho assim, aquilo ali é para tirar a umidade daquele ambiente. Seja da bolsa, seja do sapato e tudo mais. Ou seja, eles ajudam no controle da temperatura dentro daquele microclimazinho da caixa de sapato, da bolsa e tal. E às vezes o que as pessoas fazem? Tiram de dentro da bolsa, né? Então, assim, isso é muito importante para a gente. Ou seja, são medidas como essa. A questão dos insetos, né? Vocês podem usar também algumas soluções, né? Por exemplo, a gente usa lá no museu um saquinho de algodão, e dentro do saquinho de algodão, folha de louro e cravo da Índia, porque ele evita alguns insetos, né? Alguns insetos não gostam do cravo, nem da folha de louro, então você evita alguns insetos. Outro problema que existe nos acervos, gente, é traça.
Ah, Roberto, por que que no meu acervo tem tanta traça ou no meu ambiente de guarda tem tanta traça? Às vezes é porque vocês possuem muito papelão. As traças amam papelão, entendeu? Então, se você tem muita caixa de papelão e tudo mais, vocês vão atrair traça. Isso não é só no ambiente de guarda de acervo, isso é na casa da gente. Então, vai atrair traça. Então, ter muito cuidado com isso, porque alguns tipos de materiais, elas vão atrair alguns insetos, alguns tipos de deterioração, né? O eucatex, que é um chama para cupim, né? A gente até brinca que é a ração para cupim, né? O eucatex, porque o cupim, onde tem eucatex, parece que ele sente o cheiro de longe. Então, aqui eu trago alguns danos, certo? Dentro do acervo. Que aí pode ser infestação, como aqui é o caso, né? Você vê também algumas manchas, né, de oxidação aí, né? Possivelmente também de mofo, certo? Tinta ferrogálica, né, para quem não sabe, a tinta ferrogálica, a base da tinta era usado o ferro. Então, esse material, alguns acervos, né, eles têm essa tendência a se deteriorar mais rápido, entendeu? Às vezes, o que pode acontecer, você tem material ferrogálico no seu acervo e, às vezes, ele passa para outra página. Então, é interessante você colocar uma folha de papel ofício. Para quem não sabe, o papel ofício, gente, existe uma normativa no Brasil que determina que o papel ser alcalino, né? Então, quando a gente trabalha com conservação, a gente entende que você tem os ácidos e as bases, né? E um ácido em contato com a base, você tem uma função de neutralidade. Então, se eu tenho um material que ele está acidificado, um documento, um livro, e eu faço um invólucro alcalino, eu tento estabilizar o processo de degradação daquele meu material. Então, um ácido com a base, você tem uma função de neutralidade. Então, é isso que ocorre. Então, é interessante, nesses documentos com tinta ferrogálica, colocar, geralmente, um papel ofício entre as páginas do documento, para ele não ficar diretamente no documento, certo? Infestação aqui. Eu trouxe alguns exemplos de bens gráficos, que são bens que são mais comuns nos acervos, né? Às vezes o acervo é um acervo arqueológico, mas você tem os relatórios, você tem uma série de materiais, né, de acervo também, que compõem o museu, mas não obrigatoriamente são peças 3D e tal, né? Você tem também bens gráficos. Então, é bem mais comum os bens gráficos. Então, eu trouxe alguns exemplos de bens gráficos. A oxidação, né, ocasionada por grampo, clipes e aquele grampo trilho, né, que chamam bailarina também. Então, é bem comum. Influenciada pela nossa temperatura, pela nossa umidade, né? Então, assim, no Brasil isso é bem comum, né, a questão da influência da temperatura e da umidade nos ambientes. Às vezes é interessante pensar também o seguinte, às vezes você tem bibliografia, hoje não, porque hoje você tem uma série de bibliografia pensando na conservação dos acervos no Brasil, mas antes tinha muito isso, né, de você pegar uma bibliografia que pensa o clima, o ambiente da Europa, e você tentar atribuir ao seu estado, ao seu país e tudo mais. Então, isso é muito complicado. A gente precisa entender não só a composição material dos nossos acervos, mas também o nosso ambiente. Então, se eu sei que aqui em Fortaleza eu tenho uma alta taxa de umidade, porque nós estamos numa capital litorânea, então eu sei que eu tenho que ter um cuidado ainda maior com a questão do controle de umidade dentro do ambiente do meu acervo, né? Ou seja, eu preciso retirar essa umidade, certo? Então, isso é muito importante para a gente. Outra coisa que é interessante, às vezes, gente, um acervo, um determinado bem, eles podem se adaptar ao ambiente em que eles estão inseridos. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo de uma imagem, era uma imagem sacra, que estava numa igreja, certo? Lá em Santa Catarina, e essa imagem ela sofria com a questão da maresia e tudo mais, só que ela precisava passar por um procedimento de restauro. Então, o que foi feito? A gente trouxe a imagem para o laboratório de restauro.
À medida que a imagem foi para um ambiente de controle de temperatura, na qual você tinha todo o controle da temperatura, da umidade, ela começou a sofrer. Ou seja, a imagem ela começou a craquelar. Isso não vai ocorrer só com a imagem, isso pode ocorrer com cerâmicas arqueológicas, certo? Isso pode ocorrer com telas, certo? Elas já estão acostumadas a um determinado ambiente. Então, à medida que você troca ou muda esse ambiente, elas podem sofrer com aquela alteração. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, é tanto que quando a gente vai fazer qualquer procedimento de intervenção, a gente sempre vai fazer testes para garantir a integridade do acervo da gente, né? Então, isso é muito importante para a gente. Manchas de água, né, novamente, grampos oxidados, que precisam passar por uma intervenção, o deslocamento aí, a desestruturação da encadernação também. Aqui tem um caso que foi em 2013, na Biblioteca Nacional, um vazamento de um ar-condicionado inundou o setor de periódicos deles, né, e eles tiveram que secar o material deles, né, e isso é interessante, que às vezes as pessoas acham, eu tenho que secar, o que é que elas fazem? Colocam no meio do sol quente, ou então com ventilador. Não, isso não pode ocorrer. Você precisa secar o material e, ao mesmo tempo, você tem que manter ele plano. Se eu coloco o ventilador, ele vai ficar todo ondulado, todo enrugado. Então, assim, é interessante que a secagem desse material, né, principalmente bens gráficos, ocorra à medida que eu seco, eu também planifico o bem, né? Então, nesse caso aí, foi um vazamento de um ar-condicionado. Então, ter muito cuidado com o ar-condicionado dentro do local de guarda. Tentar não colocar prateleiras debaixo do ar-condicionado, porque ele pode ocorrer um vazamento e ir diretamente no acervo. Então, ter muito cuidado com isso. Aqui já é caso de incêndio, né? Então, você tem, por exemplo, o caso do incêndio do Museu Nacional, né? Que você tem perdas que você não consegue mais, aquilo que eu falei. A restauração, ela não vai trazer a informação. O suporte, sim, mas a restauração, a informação, jamais. Então, assim, ter muito cuidado com isso, né? Então, é sempre interessante ter esse cuidado, né? Que é o que a gente vai ver amanhã, né? Os cuidados com a prevenção de riscos dentro do acervo, né? Então, isso é muito importante também, pensar e perceber isso. Então, ter o cuidado da questão instalações elétricas, extintores, né? E o mínimo cuidado com um plano de prevenção, que ao mesmo tempo, ocorreu um incêndio, eu tenho todo um plano para tentar salvar o meu acervo, isso é muito importante para a gente. A questão de acervo também é colocado no chão, né? Então, você tem aí um acervo que está em contato direto com o chão e você tem aquele microclima, né, que cria aquela umidade no piso, então você tem que ter cuidado também. Então, assim, para a gente iniciar um processo de conservação de acervos, primeiro, a gente tem que ter o acervo, é interessante que o acervo esteja identificado e catalogado, né? Ou seja, você tem um mínimo de informação sobre aquele acervo, né? Então, isso é muito importante. Depois, fazer a análise do material, aquilo que eu falei, a conservação e a restauração, elas não são receita de bolo. Então, a partir da problemática daquele acervo que eu vou traçar um plano de restauração, né? Sempre entender que não existe uma lógica, tipo assim, um passo a passo. Primeiro eu higienizo, depois eu faço isso. Claro que assim, de certa forma, você vai primeiro higienizar para fazer um outro procedimento. Mas, às vezes, por exemplo, uma tela que está toda craquelada, que você primeiro vai ter que fixar novamente a policromia no suporte, né, no tecido, para só depois higienizar. Então, você vai primeiro fazer uma intervenção para estabilizar aquele processo, para só depois higienizar. Então, assim, sempre imaginar que cada acervo, ele tem suas especificidades, tanto influenciado pela questão da composição material, como também do ambiente na qual ele se encontra. Então, isso é muito importante. O diagnóstico, ele é fundamental para um procedimento de conservação. Às vezes, eu não tenho um profissional de restauração, né, de conservação, mas eu vou começar a mapear os danos daquele meu acervo e eu vou tentar trabalhar
o que eu posso fazer como conservação preventiva para diminuir ou estabilizar aquele processo? Então, o diagnóstico ele vai ajudar nisso. Então, no procedimento de conservação, é importante para a gente fotografar também, antes, durante e depois do procedimento, e a questão do uso dos EPIs, né? Então, jaleco, máscara, luva, óculos. Às vezes, as pessoas acham que isso é besteira. Eu não vou usar máscara, porque é besteira e tudo mais. Eu não vou usar luva, porque isso é besteira e tudo mais. Mas a mão da gente, ela tem suor da mão, ela pode deteriorar uma peça, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Ela pode manchar. Então, às vezes, você encontra livros com algumas manchas no corte do livro ali, nas folhas, às vezes é do suor da mão da pessoa. Então, ter muito cuidado com isso. Até aqui deu para entender? Tem alguma dúvida? Isso. O Saulo comentou, além das sanções civis e criminais. Sim, né? Nesse caso, era um bem, né, o Santo Antônio lá, era um bem tombado, né? E é interessante que lá eles possuem todo um controle dos bens, principalmente os que estão nas igrejas e tudo mais. Eles possuem um mapeamento, né, de todos esses bens, tanto os bens móveis como os imóveis, né? E isso é importante porque muitas vezes, gente, essas pessoas que estão ali no dia a dia, elas não sabem que aquilo pode danificar o bem, né? É o tipo da coisa, ela faz com uma boa intenção, né? Então, pensando que vai salvaguardar aquele bem, que não vai deteriorar, e às vezes acaba fazendo uma besteira como essa, né? Uma intervenção errada no bem, ou seja, acaba danificando o bem sem perceber. Então, eu sempre digo o seguinte, não é que a pessoa está fazendo um procedimento errado, ela está fazendo o procedimento certo na peça errada, né? Claro que se você fosse fazer uma intervenção num outro bem que não tivesse esse valor histórico e cultural, né, você poderia, um bem seu, você poderia, é o tipo da coisa, né, aquela pecinha que você pega e cola lá e tudo mais, mas no bem museológico, no bem de acervo, né, não pode. Então você tem que ter todo esse conhecimento, tem que ter todo esse cuidado. Às vezes é uma cola que você coloca e ela vai danificar ainda mais o bem. Às vezes as pessoas acham o seguinte, eu coloco cola maluca e resolve o problema. Não. Às vezes a cola maluca, ela não vai resolver o problema, porque a cola maluca, com o tempo, ela meio que vira, ela resseca e volta a ocorrer o mesmo dano ao bem. Então, sempre a gente trabalha na concepção de que menos é mais. Na conservação e na restauração, a gente sempre trabalha que menos é mais. Tânia, eu não sei se está sendo gravado, eu acho que não. A oficina, certo? Tá sendo, Paula, pronto. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E às vezes perceber o seguinte, gente, quando a gente trabalha com conservação e restauração, a gente tem problemáticas também, por exemplo, você tem um bem de um museu e um bem de uma igreja, certo? Você tem um bem de uma igreja que é um objeto devocional. Então, você tem uma santa lá que simplesmente está quebrou e a cabeça quebrou, se fragmentou todinha e tudo mais. Você vai ter que fazer uma intervenção. Por quê? Porque o fiel que vai estar naquele ambiente, ele não vai rezar para uma santa sem a cabeça, né? Então, você tem essa outra problemática. Já o objeto do museu, você tem que levar em consideração também o percurso do objeto. Então, é importante para a gente também aquelas marcas do tempo. Porque numa problemática, para uma ação educativa, isso é muito importante. Foi uma obra que simplesmente teve um incêndio e aquela obra teve uma intervenção, o fogo pegou meio que 20% da obra. Só que essa problemática, né, todo o contexto da obra, isso é importante para a gente que vai estudar aquela obra, para a gente que vai estudar aquele acervo, para o visitante, né? Então, entender que a conservação e a restauração, ela traz muito disso também, essas problemáticas. Então, isso é muito importante. Claro que eu estou adentrando aqui só nessa parte de conservação.
eu não estou adentrando muito nessa parte de restauração, até por conta do nosso tempo. Mas é importante perceber isso, né? Esses distanciamentos, né? Na restauração, a gente trabalha com 3 pilares, né? A estabilidade, a reversibilidade e a legibilidade. Ou seja, para a gente, uma intervenção de restauro, ela tem que ter estabilidade, ou seja, o material que eu vou usar precisa ser um material estável, que não vai sofrer uma influência de uma temperatura, de uma incidência de luz. Por exemplo, a tinta, se você vai fazer um procedimento em alguma policromia, tem que ser uma tinta que ela tem essa garantia. Então, geralmente, a gente usa com uma tinta importada, que é a Maimeri, né, que é uma tinta italiana, que ela garante isso, né? Ou seja, a questão da legibilidade, ou seja, uma intervenção, ela precisa ser legível, né? Eu fiz uma intervenção e ela precisa estar legível. Por exemplo, alguns imóveis, né, aqui em Fortaleza tem alguns exemplos e tudo mais, que às vezes o imóvel ele vai receber algum espaço administrativo, alguma coisa do tipo, que você não pode simplesmente fazer uma parede de alvenaria, intervir no imóvel. Então, se cria uma parede de vidro, né? Então, você percebe que aquilo é uma intervenção. Então, a restauração é isso, né? Eu posso até não perceber de longe, mas quando eu me aproximo do bem, eu consigo perceber que aquilo teve uma intervenção, né? Isso precisa ficar legível para o público, né? A questão também da reversibilidade, os materiais precisam ser reversíveis, porque é uma intervenção que eu faço hoje, mas que daqui a 50 anos é um processo que eu fiz, mas que daqui a 50 anos foi descoberto que um outro mecanismo de intervenção que garante toda a preservação e tudo mais do bem, então eu consigo desfazer, né, ou seja, tudo que foi feito, eu consigo simplesmente retirar a intervenção sem danificar o original, né? Então, a restauração, ela precisa seguir esses 3 pilares, né? Aquilo que eu falei, a restauração, ela vai intervir diretamente na estrutura do bem. Então, qualquer intervenção direta na estrutura do bem, ela pode danificar o bem, né? Ah, Roberto, eu fui fazer um banho e simplesmente eu não fiz o teste de solubilidade. O que é que pode ocorrer? Simplesmente se for um pigmento, você não fez o teste de solubilidade e se tiver algum pigmento, você pode simplesmente desbotar toda a obra, né, se for papel. Então, assim, ter muito cuidado nos procedimentos. Então, sempre a gente trabalha com isso, a questão de conhecer o material, de conhecer o contexto dele e ter o conhecimento nessa questão prática, né? Então, se eu vou intervir, né, então eu tenho que ter esse conhecimento da questão prática de conservação e restauração, né? Porque, claro que, assim, na conservação preventiva, eu vou tratar do ambiente que está o acervo. Então, eu posso me orientar a partir de manuais, né, por parte da conservação preventiva, de como agir diante dessas intervenções no ambiente do acervo. Já a conservação curativa e o restauro, não, já é algo mais direto. Então, tem que ter muito cuidado nesse sentido. Até aqui, tá tudo ok? Tem alguma dúvida? Alguma problemática que vocês querem? Aqui tem o seguinte, o pó de giz é bom para colocar perto de livros? Geralmente o pó de giz precisa colocar num recipiente, certo? Claro que assim, é interessante num ambiente que não tenha incidência de vento, porque senão o pó de giz vai para todo o livro, né, para todo o acervo. Então, tem que ter cuidado com isso. E é interessante colocar longe também do material. Não é que eu vou pegar o pó de giz e botar na prateleira que está lá o acervo. Não. Né? Então, longe, mas com uma forma que tire aquela umidade do ambiente. Outra, quando você fala de conservação curativa e ambiente de acervo, um outro problema que existe diariamente. Às vezes as pessoas, eu não tenho uma área de tratamento do acervo, Roberto. Mas eu estou fazendo a higienização. E eu estou fazendo a higienização dentro do local de guarda de acervo. Está correto isso? Não está correto. Você está higienizando um livro e sujando todos os outros livros. Então, sempre ter noção disso.
que o ambiente de intervenção de acervo é ambiente de intervenção. O acervo ele não pode ficar no ambiente de intervenção. Porque você está fazendo a intervenção no livro e está ficando naquele ambiente, certo? A sujidade está ficando naquele ambiente. Então, por exemplo, a questão de uso de espanador em acervo, não, a não ser que seja um espanador eletrostático, é que ele não espalha a sujidade, certo? Ele, simplesmente, a sujidade, ela fixa nele, né? Então, ter muito cuidado com isso, porque às vezes você acha que está limpando, mas você está jogando para o ambiente a poeira, né? A sujidade, as partículas. Então, tem muito cuidado com isso, né? Passar o pano molhado no ambiente de guarda de acervo, ter cuidado, porque se a umidade já for alta, elevada, né, você vai aumentar ainda mais essa umidade. Às vezes as pessoas, gente, é incrível, mas você se depara, as pessoas, é um mobiliário de valor histórico, e às vezes a pessoa vai limpar e quer colocar óleo de peroba. Não pode, porque o óleo de peroba cria-se uma camada, e aquela camada ela vai acumular várias partículas que podem reagir com o material. Então, ter cuidados como esse, né? Na manutenção do ambiente e do acervo. É interessante que o local de guarda de acervo, ele não seja, a limpeza ela não seja feita com vassoura, porque você está varrendo o ambiente, está jogando as partículas para o ambiente, né? Você não está higienizando de forma correta. É interessante usar aquela mop pó, não sei se vocês já ouviram falar. Uma mop pó, que ela leva toda a sujidade e você depois recolhe toda aquela sujidade. A Andresa Gadelha Sampaio perguntou, né? Como funciona o processo de escanear o acervo de documentos? Qualquer scanner dá certo ou seria tirar foto? Não, qualquer scanner não dá certo. Tem muito cuidado com isso. Porque quando você vai escanear um acervo, uma impressora convencional, ela tem aquele flash, que ela meio que joga aquela luz no acervo. Se o acervo estiver bem deteriorado, você vai danificar ainda mais o acervo. Então, ter cuidado com um procedimento como esse. Então, não é só sair digitalizando tudo, não. É interessante o uso da fotografia, né, que você consegue tirar a fotografia sem o flash, ou então com o flash rebatido, para não incidir direto na obra, ou outros tipos de scanner que não danificam a estrutura do material, né? Então, às vezes, uma encadernação. Muitas vezes, nós que trabalhamos na universidade, às vezes a gente se depara com livros da biblioteca com encadernação desestruturada. Por quê? Porque às vezes é uma blocagem e a pessoa leva para a Xerox, então força na hora de digitalizar, porque a pessoa faz esse movimento aqui com o livro, né? Então força e começa a cair as páginas do livro. Então ter muito cuidado, porque se for uma encadernação mais antiga, você vai desestruturar isso, certo? Qual material de leitura você indica sobre o assunto? Eu posso passar alguns materiais para vocês, inclusive tem esse livro que eu acho bem interessante, que é uma coleção museológica, que foi lançado pela Fundação Catarinense de Cultura, que ele vai trabalhar não só a conservação preventiva de acervos, né, como vai trabalhar a questão do inventário de acervos. É uma coleção só sobre museologia, e é bem interessante a coleção, certo? Deixa eu dar continuidade aqui o nosso slide. Tem papel, tem cerâmicas, tem líticos, tem vidro, tem material audiovisual e tudo mais. Então, você precisa trabalhar essas problemáticas, porque às vezes um tipo de material pode danificar o outro, né? Então, por isso que quando a gente trabalha a questão da intervenção, o laboratório de bens gráficos é só para bens gráficos. E o de bens móveis, né, que aí entra mobiliário, objetos e tudo mais, é só para bens móveis. Porque, às vezes, uma ação de um material pode danificar o outro, né? Então, pensar isso, né? Então, eu trago aqui essa ficha, né, que é uma ficha simples de diagnóstico, mas que traz
lado de conservação. Aí tem fungos, insetos e tudo mais. Mas não é só marcar aí e não identificar. Você precisa identificar onde aquela mancha, aquela oxidação se encontra, né, dentro, no objeto, no contexto do objeto. Para quando você for trabalhar com a conservação curativa ou restauro, você já tem todo um material, né, de registro daqueles danos no meu objeto, certo? Aqui eu trouxe alguns procedimentos que são comuns nos bens gráficos, né? Que é a questão da remoção das fitas, que foi aquilo que eu falei, que às vezes é uma intervenção. As fitas adesivas podem ser intervenções das pessoas achando que está fazendo bem para a obra, aí acaba que, eu tinha uma certidão de nascimento, eu peguei a certidão de nascimento, estava rasgada, eu coloquei o durex, que eu achava que eu ia resolver o problema, mas não, eu vou acelerar o processo de degradação daquele documento, né? Então, a questão da remoção das fitas, ter muito cuidado nesse processo, né? Que já entra a questão da conservação curativa. Então, ter muito cuidado, porque às vezes a cola está ativa e ela penetra mesmo nas fibras do papel, né? Isso pode ocorrer também em peças, né? Às vezes você tem... eu já encontrei fitas em peças que não eram só papel, entendeu? Em objetos, e realmente penetrava na madeira, então ela penetra mesmo nas fibras da madeira, então ter muito cuidado com isso. Remoção de colas e resíduos, né, porque as colas também às vezes são ácidas. Remoção dos grampos e clipes oxidados, então às vezes as pessoas produzem os documentos, claro que quando a gente produz o documento, a gente não pensa na preservação daquilo, né, daquele documento, mas às vezes é um documento que você vai guardar para o resto da vida, que é um documento permanente e que você tem que guardar para o resto da vida. Então você precisa já pensar na produção daquele documento, de que forma você vai garantir a preservação dele, né? Então isso é muito importante. Então, assim, outra coisa, a questão quando você pensa, essa questão de pensar já na produção, é o tipo da coisa, gente. Não adianta um conservador restaurador estar num laboratório, é isso que eu sempre falo lá na universidade. Não adianta eu estar num laboratório, intervindo, fazendo restauro nos objetos, que quando o objeto chega lá no setor ou de guarda, ou de pesquisa, ou de exposição, as pessoas peguem de qualquer jeito, peguem sem a luva, se alimentem dentro do ambiente de guarda do acervo e tudo mais. Não adianta. Por quê? Porque tudo aquilo que eu fiz não vai servir de nada. Porque o objeto vai voltar a se deteriorar, o objeto vai voltar a ter danos. Então, quando se trabalha em espaços de guarda de acervo, é interessante ter um local só para alimentação, né? Ou seja, copa destinada à alimentação, para que as pessoas não se alimentem dentro do ambiente de guarda de acervo. Roberto, mas eu só guardei o biscoito dentro da gaveta da minha mesa. Ou seja, vai atrair a barata, o rato, qualquer coisa do mesmo jeito, vai atrair o inseto do mesmo jeito. Então, tenha muito cuidado com isso. Onde vocês guardam alimento, onde vocês se alimentam também. Então, isso vai influenciar diretamente no processo de degradação dos acervos. Aquilo que eu falei, a questão da planificação das folhas de papel, né, quando tem um procedimento aquoso, quando é uma inundação, alguma coisa do tipo, né, um vazamento, ter esse cuidado com a planificação. A higienização, gente, ela pode ser, independente do tipo de acervo, ela pode ser química ou uma higienização mecânica, certo? A química, usando compostos químicos, né, para processo de higienização, ou mecânico, usando uma trincha, um bisturi, né, para auxiliar nessa higienização. Ter muito cuidado, que quando eu falo uma higienização mecânica, com trincha e bisturi, eu não estou falando de acervos fotográficos,
que acervos fotográficos são acervos mais específicos, então ter muito cuidado, não passar uma trincha, pelo amor de Deus, na emoção da fotografia ali. Por quê? Porque vai abrasionar, né? Então, a trincha, dependendo do tipo de trincha, você pode abrasionar até mesmo os objetos museológicos, entendeu? Então, cerâmicas, tudo mais, podem ser abrasionadas com trincha. Então, assim, às vezes você não consegue ver a olho nu, mas se você colocar lá uma lupa, você vai conseguir identificar isso. E isso vai ocasionar um dano. Aí, como eu disse, eu trouxe um exemplo de papel, né? A reconstituição do papel, aí pode ser um remendo, um enxerto, uma velatura, né? Depois, o acondicionamento, a identificação e o armazenamento na reserva técnica, né? Ou seja, sempre tendo esse ciclo, né? Imaginando que o local de tratamento é só de tratamento. O acervo ele precisa voltar para o local de acondicionamento, né? Que é o local de guarda, que é a reserva técnica. Aqui eu trago algumas imagens de procedimentos técnicos, né? Eu trouxe papel, né? Porque eu acho que é uma especificidade e uma problemática de quase todas as instituições, que aí é um procedimento de uma obturação no papel, que tinha um grampo oxidado, então foi retirado a oxidação, né, e foi feita a recomposição. Uma higienização com pó de borracha, né, que a gente geralmente faz a higienização, né, nesses bens gráficos. Com o pó de borracha, né, a borracha TK, você rala a borracha e faz uma higienização com auxílio de uma boneca, né, que a boneca é um objetozinho que você faz tipo uma peteca. Aí você tem a intervenção, ó. Bem ao centro da imagem você tem duas intervenções. Era um grampo que oxidou e você fez uma intervenção, aí uma obturação. Foi retirado o grampo e fez uma obturação. E você pode perceber que a cor da intervenção ela é diferente, né? Aquilo que eu falei. É interessante a gente perceber a intervenção, né? Ela tem que ser legível, né? Então, quando você pensa a história da restauração e tal, você traz alguns teóricos que os primeiros pensavam muito a questão estética, né? Aí você tem o caso, por exemplo, Violette Leduc, já Husky pensava já a questão histórica, o Brand já vai pensar mais essa questão, que não só o estético, mas o histórico é importante, né? E é uma coisa muito importante perceber isso, essa intervenção, ou seja, as marcas do tempo daquele objeto. Então, assim, cada tempo teve a sua corrente e o seu procedimento voltado para uma corrente específica, né? Então, assim, às vezes a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz juízo de valor a um tipo de intervenção, porque muitas vezes foram colocados alguns questionamentos, né? Vamos pensar a questão estética ou a histórica. Então, como é que a gente pode trabalhar isso, né? Aqui em Fortaleza, no Teatro José de Alencar, quem conhece o Teatro José de Alencar, eu acho que já deve ter visto, né? Na entrada do teatro, no processo de restauro, foi identificado 3 pinturas diferentes do teatro. E no processo de restauro, quando a gente trabalha a questão do restauro, você traz o mais original possível, ou seja, a primeira, né? Só que você tinha três intervenções, 3 pinturas. Então, de que forma poderia restaurar o teatro e manter isso visível para o público? Então, manteve 3 janelas de prospecção diferentes, ou seja, 3 intervenções diferentes. Então, é tanto que quando você entra no teatro, aquelas 3 portas da entrada ali, e você entra e observa, você identifica isso. São 3 pinturas distintas de períodos distintos do teatro. Então, isso é muito importante para a gente perceber isso também, para o visitante, né, para quem visita o museu, isso é muito importante também. Aqui é um enxerto, né, que aí é para um rasgo, geralmente os enxertos são feitos para rasgos. Que outro enxerto? Aliás, ali é um remendo. Enxerto não, aqui é um remendo, que é feito geralmente para rasgo, e esse que é um enxerto, que geralmente você enxerta um material no outro, né?
a velatura, que geralmente é quando o objeto está bem fragmentado. A velatura para a tela já é uma de outra maneira, né? Então, para a policromia, você faz um outro tipo de velatura que às vezes está bem esmaecido. Você vai fazendo uma velaturazinha bem de leve e tal na policromia. A restauração, né, que é o mesmo exemplo que eu dei, um procedimento aquoso. E aqui eu trago o mobiliário, né, que às vezes nem todos os museus, infelizmente, têm a condição de comprar um mobiliário como esse, né, que é um armário corta-fogo para garantir a preservação dos acervos, né, que aí, além de ter a questão de cortar o fogo, né, diante de um incêndio, eles garantem a preservação para as diferentes tipologias, seja mobiliário, seja bens gráficos, né, então... E eu termino por aqui, eu trouxe aqui algumas bibliografias, né, que eu acho bem interessante. Essas bibliografias que vocês encontram na internet, certo? Esse reconhecimento de materiais que compõem o acervo, eu acho bem importante. É uma bibliografia que ela ajuda a você entender um pouco dos materiais que compõem os acervos, ou seja, são materiais orgânicos e inorgânicos, eu acho que é bem interessante. E também essa outra esses cadernos técnicos, né, que é como fazer o diagnóstico de conservação, tanto em coleções fotográficas. Eu acho que é isso. Quero ouvir agora de vocês, se vocês têm algum questionamento. Posso disponibilizar, sim. Tem algumas questões aqui, eu vou tentar responder. Pronto, eu vou passar o material. Eu não sei como foi que vocês fizeram, se vocês fizeram alguma inscrição, se a Paula tem o e-mail de vocês, que aí eu poderia passar uma série de materiais bibliográficos, certo, para vocês. A Bárbara perguntou se eu posso disponibilizar. Posso disponibilizar. Pronto. A Paula tem um e-mail, certo? Então, eu vou passar para a Paula um material para vocês e posso passar também a apresentação. Aí eu quero saber de vocês, se vocês têm algum questionamento, se deu para entender, se não ficou, se ficou alguma coisa para vocês entenderem, se vocês querem perguntar. Aqui pergunta o seguinte, Roberto, um álbum de acondicionamento para fotografias negativas pode ser feito em papel alcalino? Primeiro, que é interessante que seja um para fotografia e outro para os negativos, né? Que eles têm problemáticas distintas, diferentes. Então, é interessante perceber isso também. A questão do alcalino, aquilo que eu falei, se ele está ácido, até que você pode utilizar, mas quando você usa algo alcalino, você tem sempre que ficar mudando, gente. Aquilo que eu falei também, não é para sempre. Um procedimento, ele não é para sempre. Então eu vou usar um material alcalino e tudo mais. Então, de tempo em tempo, você tem que mudar. Você tem que mudar aquele invólucro, né, aquele envelope. Então, é interessante o neutro, porque aí, como ele é neutro, ele não vai passar nada, né? Mas claro que as fotos estão no processo de degradação e tudo mais, né? Então, você pode utilizar. Sempre entender casos e casos. Claro que assim, eu não estou dizendo que é para você usar
alcalino ou neutro, não. Eu estou dizendo que você analise todas essas situações, né? A questão do estado de conservação do material, né, para poder você determinar o que é que você vai usar de material. Sempre a gente perceber que vai depender do objeto do acervo. Às vezes as pessoas mandam uma imagem e tal. Roberto, o que é que eu posso fazer com isso e tudo mais? Então, fica difícil a gente entender o material, né, o objeto do acervo, por imagens, entendeu? É interessante fazer um diagnóstico e tudo mais para eu entender o material e a problemática do ambiente, né, para só assim desenvolver um projeto de intervenção no material. Pronto, espero que eu tenha ajudado a todos, certo? Não tem nenhum questionamento. Se tiver algum questionamento, pode colocar no bate-papo que eu respondo. Pronto, Paula, é isso. Aí eu mando para a Paula e ela em seguida. Amanhã a gente vai trabalhar a questão de segurança de acervos, né? E então eu vou trazer mais essas problemáticas na questão do gerenciamento de riscos, né? Esses processos de desastres em acervos também, certo? Obrigado a todos. Fala. Pronto? Pronto, eu vou deixar o meu e-mail aqui, qualquer coisa também, se ajudar, tiver algum questionamento e tal, e eu puder ajudar, certo? Vocês podem me enviar. Não, calma, eu errei. Vou deixar o institucional, que é melhor, certo? É esse outro e-mail aqui. Pronto, Paula. Pois eu agradeço a todos e todas. Espero que tenha ajudado. Tá, também eu quero agradecer a participação do Roberto. Quero agradecer por ele ter aceitado o convite para as duas oficinas, né, que é uma hoje e a outra amanhã. E a tarde foi bastante rica, né, de muitos aprendizados. E, assim, ele falando, e eu estava vendo a minha experiência também lá no Mini Museu Firmeza, que lá a gente é uma casa-museu, é uma chácara, e a gente tem diferentes tipologias de acervos, a gente tem documentos em papel, temos esculturas, temos telas, temos aquarelas, temos as próprias árvores, que tem árvores lá quase centenárias, a própria casa que a gente considera como acervo, e que a gente tem essas dificuldades no sentido de, pelo fato de ser uma casa em volta de árvores, numa região que é cheia de sítios e de chácaras, volta e meia a gente é surpreendido por cupins, que acho que em 2017 os cupins apareceram meio que... A gente saiu ao final da tarde, não tinha nenhum, no dia seguinte a casa estava cheia de risquinha de caminhos de cupim. E fora outras pragas, né? Por ser um sítio, e que estão a própria poeira, né? Porque a casa é uma casa antiga, não é forrada, e a gente pretende também manter a própria arquitetura da casa. Enfim, eu fui me vendo muito nesse processo, né? De como a gente procurar minimizar essas degradações do acervo e tal. E quero muito agradecer, foi bastante rico tudo que foi falado. E a nossa próxima oficina é Museu, Memória e Cidadania, que vai ser com o Anderson Souza, historiador, tem trabalho sobre a casa de Raimundo Sela, tem trabalho sobre o Salão de Abril, e a gente vai
encerrar aqui a do Roberto, e vocês vão nos dar só um minutinho para a gente finalizar a gravação dessa, para iniciar a gravação da próxima, para a gente gravar em separado. Obrigada a todos. Pronto. Obrigado. Um abraço.